Não me parece correto. É uma anomalia total e completa. Ministro do Supremo Tribunal Federal ser escolhido pela Presidência da República. Supremo Tribunal Federal. Como fazê-lo servir ao povo e não aos políticos? A reclamação do senador Regufe é exatamente sobre essa problemática do Supremo Tribunal Federal, a cabeça do Poder Judiciário, o comando do Poder Judiciário ser política e não jurídica. Enquanto as amarras que prendem o Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, a queixa do senador Regufe permanecerá, não será atendida. É preciso, para atender o senador Regufe, cortar as amarras que prendem a cabeça do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ao Executivo e ao Legislativo. Quando essas amarras forem cortadas, aí sim, o Supremo Tribunal Federal realmente será o chefe do Judiciário. Hoje temos um mundo jurídico representado somente pelo corpo do Judiciário, mas a sua cabeça não é jurídica, é absolutamente política. E política é para ser feita no Executivo e no Legislativo. Ela não pode invadir o mundo jurídico representado lá no alto, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal. E tem como consertar isto. É o que veremos nesta matéria. Senador Regufe, Vossa Excelência está se queixando da má aplicação da lei. E quem corrige a má aplicação da lei é o juiz. E quem aciona o inerte juiz é o advogado. Neste caso concreto, Vossa Excelência está se queixando dos efeitos do defeituoso artigo 101, parágrafo único da Constituição, que diz: artigo 101, parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Mas Vossa Excelência não está se queixando do não cumprimento do pétreo artigo 2º da Constituição Federal, que diz: artigo 2º. São poderes da União independentes. Independentes. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Ora, qual dos dois artigos define a independência do Judiciário? O 101? Claro que não. Este artigo, que nem deveria existir, dá direito discricionário ao presidente, ou seja, entrega ao livre-arbítrio do presidente da República a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, deixando aberta uma negociação, um toma lá da cá, entre o presidente e o Senado. E todos já sabem que produtos saem dessa negociação. O segundo? Claro que sim. E nem precisa entender de Constituição para saber que o Supremo Tribunal Federal é a cabeça, o comando do Poder Judiciário. Ora, se o presidente nomeia os gerentes do Poder Judiciário e ainda negocia com o Poder Legislativo tal gerência, quem manda, de tabela, no Judiciário? Deixando tal dependência bem clara,
O Lula, em escuta telefônica, se queixou da ingratidão de alguns ministros por ele nomeados. O deputado Delcídio disse em gravação oculta ter amigos no STF para persecução do ato criminoso que planejava. Toda essa doença política é causada pelo artigo 101, parágrafo único. A cura de tal doença política está no cumprimento do artigo 2º. Aos políticos, especialmente os que hoje estão no poder, essa cura não interessa. Mas quem cura através da lei é o juiz. Quem dá o diagnóstico é o advogado. Do mesmo jeito que na medicina o doente precisa de um especialista para sua patologia, no direito, cada caso concreto precisa de advogado e juízes pertinentes, ou seja, apropriados às finalidades a que se destinam. O advogado apropriado para atender à reclamação do senador Regufe é o presidente da OAB. É o presidente da OAB, devido ele ter pertinência temática universal. Isto é, ele pode levar ao Supremo Tribunal Federal qualquer matéria jurídica. Em caso, quer dizer, neste caso, essa é uma forma em latim de dizer em caso, e no direito a gente explora muito essas pequenas frases em latim, é erudito, então, eruditamente, em caso, análise dos artigos 2º e 101, parágrafo único, ambos da Constituição Federal de 1988. O juizado apropriado para receber essa reclamação é o Supremo Tribunal Federal. Que reclamação? 1. A de conhecer da necessidade da implementação do artigo 2º da Constituição Federal de 88, completamente ignorado pelo Executivo e pelo Legislativo. 2. A de conhecer da imposição constitucional de fazer valer qualquer instituto constitucional, mesmo na presença de choque entre eles. Na Constituição, tudo tem que ser cumprido, mesmo aquilo que parece estapafúrdio. Claramente, os artigos constitucionais 2º e 101, parágrafo único, se chocam, um nega o outro. Ora, como pode o Poder Judiciário ser independente se a sua chefia é nomeada pelo outro poder? O 2º e o 101 se chocam. Mas não sendo permitido no Brasil admitir antinomia constitucional, apesar de o eminente jurista alemão Otto Bischoff confirmá-la, é preciso buscar uma fórmula na qual os dois artigos sejam prestigiados. Assim foi no que nós vamos comparar daqui a pouco, onde se criou o homoafetivo graças ao prestígio que se deu a 3 artigos. Assim, cabe ao presidente da OAB levar ao STF o pedido à luz de fatos, de fundamentos e de direito. É assim que se constrói uma petição inicial, apresentando os fatos, os fundamentos, mostrando o direito e, finalmente, fazendo o pedido. Então, assim cabe ao presidente da OAB levar ao Supremo Tribunal Federal o pedido à luz de fatos, de fundamentos e de direito, da solução que este autor arrisca sugerir, prestigiando ambos os artigos aqui analisados. Para atender o pétreo e esquecido artigo 2º, esquecido de propósito, para atender o pétreo e esquecido artigo 2º,
basta fazer o mundo jurídico brasileiro ser majoritário na composição do Supremo Tribunal Federal da seguinte forma: o Judiciário nomeia 2 ministros eleitos entre os seus pares. O Ministério Público nomeia 2 ministros eleitos entre os seus pares. A OAB nomeia 3 ministros eleitos entre os seus pares. Por que esse privilégio dado à OAB? A OAB nomeia 3 porque ela é o útero do mundo jurídico. Ninguém se torna advogado, juiz, promotor público, defensor público ou até ministro do Supremo Tribunal Federal sem ser aprovado pela OAB. Os 4 ministros restantes, deu 7 naquela conta, vindo todos do mundo jurídico, poderão vir do mundo político os 4 restantes. Os 4 ministros restantes, em obediência ao artigo 101, parágrafo único, serão nomeados pelo presidente da República, avaliados pelo Senado. Não sei que toma lá da cá eles vão inventar, porque estarão sempre em minoria. Assim, os poderes executivo e legislativo serão representados no Supremo Tribunal Federal, mas jamais soberanos. E o pétreo artigo 2º finalmente será implementado. Na carta a ser enviada ao presidente da OAB, clique no link acima até abrir. É sugerido, nesta carta é sugerido resolver tal discrepância constitucional usando a mesma técnica que criou o homoafetivo. Tal técnica se chama, olha o nome bonito, mutação, vem lá da biologia, é quando uma célula replica e de repente promove nela própria uma alteração. A isso chamamos mutação. Pela mutação se chega até ao câncer, a célula se replica e de repente replica mal, e aquela célula se torna cancerosa. Mas tirá-lo lá da biologia, essa palavra mutação. Mutação, então, tal técnica se chama mutação. Como vem da Constituição, é mutação constitucional. Como diz respeito ao direito, é mutação constitucional jurisdicional. Tal técnica se chama mutação constitucional jurisdicional. É uma prerrogativa que o juiz tem de interpretar a Constituição de modo diferente do até então entendido. Foi assim que surgiu o homoafetivo, por interpretação diferente do artigo 226. Vamos ver. No caso do homoafetivo, o artigo 226 diz claramente que a união estável é entre o homem e a mulher. Em obediência ao artigo constitucional que estabelece respeito irrestrito, outro artigo, em obediência ao outro artigo, ao artigo constitucional que estabelece respeito irrestrito à dignidade da pessoa humana, e também em obediência ao Instituto Constitucional que veda qualquer discriminação por sexo, interpreta-se o texto do artigo 226 dizendo ser a união estável entre pessoas e não mais entre homem e mulher. Foi assim que nasceu juridicamente o homoafetivo. O intérprete desentranhou do artigo, tirou lá de dentro dele, o artigo 226, a expressão tácita. Tácita significa escondida entre pessoas. Estava lá, ninguém conseguia ler até que esses fenomenais ministros viram dentro dele a expressão entre pessoas. Analogamente, aplicando a mutação ao artigo 101, parágrafo único, pode-se desentranhar dele a expressão tácita, escondida, sem prejuízo do pétreo artigo 2º, o que proporcionará
a seguinte leitura ao artigo 101, parágrafo único. Artigo 101, parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Mas estava entranhado lá uma frase, um texto que eles não enxergavam, como lá também não enxergavam no artigo 226, a expressão entre pessoas. Aqui tem uma expressão entranhada, escondida, sem prejuízo do cumprimento do soberano e pétreo artigo 2º, que diz claramente: o judiciário tem que ser independente. Da mesma forma que tacitamente o artigo 226, parágrafo 3º, escondia a expressão entre pessoas, o artigo 101, parágrafo único, esconde a expressão sem prejuízo do soberano e pétreo artigo 2º, poder judiciário independente. Se quiser maiores esclarecimentos, ali está o e-mail, o meu e-mail, o e-mail do autor, José Oliveira, 30.30, 30.000, porém com o ponto, burro. Não é que eu seja burro, é quando eu fui fazer esse e-mail, não se aceitava. Eu botei José Oliveira, negaram. Botei 30.000, negaram. Botei um ponto no 30.000, negaram. Eu disse, será que eu sou burro? Escrevi. E nasceu então o meu e-mail com a palavra burro. O que interessa é o e-mail. O Gmail é um excelente e-mail. E vale a pena até levar o nome de burro para ter um e-mail Gmail. Meus amigos, agora é com vocês. Tentar me ajudar a levar esta carta ao presidente da OAB. Não interessa quem é você ou onde você trabalha, Não interessa quem é você nem onde você trabalha. Interessa levar esta carta. Se consertarmos o Supremo Tribunal Federal, olha, o Brasil conserta talvez 60%, com certeza. Porque se o STF expressar a vontade do povo, esses bandidos de colarinho branco não ficarão numa boa, nos sacaneando. O termo mais certo é esse, eu não gosto dele, mas pega bem. Nos sacaneando e até contribuindo para pessoas morrerem nos hospitais, porque quando eles roubam, o dinheiro não vai, inclusive para o hospital. O Brasil conta com vocês e aí está o que eu pude fazer para tentar ajudar. A natureza humana faz com que alguns desafios surjam de novo e de novo, como a influência do dinheiro. Será que podemos impedir que ela destrua a própria fundação da democracia? Se pudermos chegar ao ponto em que os fóruns de internet, as mídias sociais, realmente compensem o engajamento frutífero, uma nova forma de democracia poderia surgir. Todos poderíamos votar o tempo inteiro sobre todos os assuntos. Nossos representantes podiam se tornar obsoletos